Graça e paz, irmãos. Nós chegamos finalmente ao último estudo do livro de Esther e nós vamos trabalhar em cima dos relatos do capítulo 9 e capítulo 10. Esses textos relatam que finalmente chegou o dia 13 do mês de Adar, não é, que é o 12º mês. Enfim, é o dia da luta pela sobrevivência dos judeus contra todos aqueles que vierem contra eles, por conta do decreto de Amã, né, que nesse dia deveria-se atacar e matar todos os judeus em todas as províncias do Império Persa. Nós vemos o desfecho e o desenvolvimento desse combate, né, não só em Suzã, mas em todas as cidades do Império, e também nós vemos nesses textos o destino, não é, dos protagonistas e dos povos envolvidos. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 9, nós vemos que finalmente chega o dia do genocídio, não é? E é interessante que os judeus revertem a situação. Os povos vêm contra eles, mas eles conseguem se juntar, resistir e prevaleciam terrivelmente contra os povos das províncias. Versículos 3 e versículo 4, nós vemos que por conta da maneira como eles prevaleciam, houve temor e apoio aos judeus, inclusive auxílio de sátrapas e governadores, e isso se deve também ao engrandecimento de Mordecai, não é? Isso foi, ele como líder desse movimento de resistência, foi ganhando corpo e gerando temor nos adversários, a ponto de alguns passarem para o lado dos judeus. O método e a contabilidade desse confronto, nós vemos do versículo 5 até o versículo 10, que os judeus matavam à espada, não é? Provavelmente eles se valiam do que eles tinham, e em Suzã foram mortos 500 homens no primeiro dia de combate. Dentre estes, nós podemos ver os filhos de Amã, não é? Tem até o nome deles, os nomes deles aqui, do versículo 7 até o versículo 10, que diz assim, que eram eles, né? Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai e Avaizata, né, que eram os 10 filhos de Amã. Do versículo 11 até o versículo 15, nós vemos o comunicado ao rei, né, do que estava ocorrendo, e também um pedido de Esther. Assuero constata, né, ele diz, olha, se eles mataram 500 só em Suzã, o que não fizeram no restante do império? E nós vemos Esther pedindo que os filhos mortos de Amã fossem colocados em forcas na cidade, né, para ficar visível, e também uma prorrogação do decreto de Assuero, dando direito aos judeus de se defenderem por mais um dia. Então aquilo que deveria ocorrer só no dia 13, em Suzã, ocorre também no dia 14, e no dia 14 de Adar, os judeus ainda matam mais 300 homens em Suzã. Do versículo 16 até o versículo 9, nós vemos o que ocorre nas províncias, em Suzã e também em algumas aldeias. Nas províncias, os judeus mataram 75 mil pessoas, adversários, no dia 13 de Adar, e descansaram e festejaram no dia 14. Em Suzã, eles lutaram no dia 13 e no dia 14, e descansaram e festejaram no dia 15. E nas aldeias abertas, o dia 14 de Adar foi o dia de festa e de partilha dos banquetes. Do versículo 20 até o versículo 28, Mordecai comunica às províncias, não é, o que havia ocorrido, tanto no que diz respeito a desfecho da luta, como também
as festas, né, e os banquetes que ocorreram por conta do fato dos judeus conseguirem prevalecer. Mordecai institui os dias 14 e 15 de Adar como dias de festas, né, a serem comemorados todos os anos. O motivo seria o sossego quanto aos inimigos e também a mudança da sorte dos judeus, né, que de tristeza agora têm alegria e em vez de luto eles têm festa. Amã havia lançado sortes, né, ou pur, contra os judeus, e esse intento se voltou contra ele e contra a sua família. E por causa do pur, ou desse dia de se lançar as sortes, ironicamente, os dias 14 e 15 de Adar celebra-se o Purim, que além da Páscoa, da festa das semanas, ou seja, o Pentecostes, e das festas dos tabernáculos, que haviam sido estabelecidas pelo calendário litúrgico da lei mosaica, como nós podemos ver lá em Deuteronômio 16, do 1 ao 7, agora existe mais essa festa do Purim a ser celebrada entre os judeus, não é, por conta do fato de terem prevalecido contra os seus algozes, vamos dizer assim, contra pessoas que tentaram matá-los. E os dias de Purim, eles jamais caducariam a partir de então. Não é? É uma festa que é celebrada pelo povo judeu. Do versículo 29 até o versículo 32, do capítulo 9, nós vemos Esther e Mordecai agora com uma autoridade consolidada no Império Persa, e eles recomendam, não é? Agora, eles dão as cartas, vamos dizer assim, no Império, eles confirmam a Carta de Purim, as 127 províncias do Império Persa. Esther e Mordecai já celebravam, motivados pelo jejum e pelo lamento, que nós vemos lá no capítulo 4, versículo 16, e esse mandado deles agora fica registrado no livro, como era comum os documentos serem autenticados e guardados, né, naquele império. Agora no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos o reinado de Assuero e a ascensão de Mordecai. Assuero governa ainda com mão de ferro, né? Ele tem um domínio veemente no império, nas 127 províncias, assim como no início do livro nós vemos, a ponto de ele cobrar os tributos e realmente ver o resultado dessa sua cobrança. Nós vemos o inesperado destaque, né, e a exaltação a Mordecai, e Mordecai agora é o segundo em poder no Império Persa, e Mordecai é aquele que, juntamente com Esther, garante a qualidade do governo. Para terminarmos, irmãos, algumas lições que nós tiramos desses textos, a primeira delas é que parecia o fim, mas não era. Tanto para o povo judeu, que uma vez que está estabelecido o decreto de Amã, o desespero veio àqueles que entraram em contato com essa lei. No entanto, Deus, trabalhando por meio da vida de Esther, de Mordecai, proveu os meios para que aquele povo subsistisse, sobrevivesse. E assim também ocorre com Jesus. Lá em Isaías 53, 10 e 11, a palavra diz que esse servo sofredor, a Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, mas depois de passar por toda essa luta, ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. E Lucas 23, do versículo 44 até o versículo 49, nós vemos que quando Jesus vai à cruz, aqueles que não o abandonaram de vez também o acompanhavam de longe. Não é? Houve um desânimo, um abatimento. Algumas pessoas voltaram aos seus antigos afazeres, foram tomadas de desesperança, não é?
decepcionaram-se. No entanto, no versículo 24, do 1 até o 5, nós vemos a ressurreição de Jesus, né? E como isso dá uma reviravolta na história, que parecia estar acabada da pior maneira possível. No entanto, ela estava apenas começando para aqueles que são povo de Deus, não é? Ou seja, o melhor é a partir da ressurreição de Cristo Jesus. E lá em Efésios 4, do 8 ao 10, a palavra diz assim, Efésios 4, do 8 ao 10, diz assim: Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ou seja, aquilo que parecia ser o fim, a derrocada, na verdade é apenas Jesus saqueando o inferno e subindo às alturas e concedendo dons e talentos para o seu povo, para que seu povo seja edificado e fortalecido na caminhada aqui na terra, não é? Até a glória. Então, o primeiro ponto é que nós vemos que tanto na história do povo judeu como na história da igreja, aquilo que parecia ser o fim, na verdade é o começo. É uma reviravolta tamanha que caminha para um triunfo eterno e perfeito. Um outro ponto que nós vemos aqui, nesse livro de Esther, é que a justiça de Deus é perfeita. O homem falha, às vezes, em cumpri-la, às vezes até desobedece, como havia acontecido lá com Saul e os amalequitas. Depois Samuel vai e cumpre, mas mesmo assim ainda há o resquício daqueles que querem prevalecer contra o povo de Deus. Mas quando vem Esther, e por mais que pareça bizarro ela querer que os filhos já mortos de Amã sejam colocados em forcas na cidade, mas ali o que parece é Esther sepultando de vez o mal que é intentado contra o povo de Deus. Ou seja, ali morre não só uma família, mas também tem que morrer uma ideia de perversidade, de vingança, de ódio, né? E também fica estampado como que Deus, mesmo sendo amoroso, longânimo, né? A palavra diz que ele é tardio em irar-se, quando ele resolve cumprir o seu juízo, ele é perfeito. Lá em Atos 10, versículos 30 e 31, diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, né, por meio de um varão que ele ressuscitou dentre os mortos, e ele vai fazer isso de maneira perfeita. E Hebreus 10, versículos 30 e 31, diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Às vezes a perversidade vai assolando, a gente acha que a impunidade tomou conta, mas nós temos que confiar que, primeiro, não cabe a nós a vingança. A gente não tem que fazer justiça com a nossa própria mão. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta se dá no campo espiritual. Mas o dia que Deus vem com juízo, com justiça, ele vem de maneira irresistível, de maneira perfeita. Outro ponto que nós aprendemos aqui também é que Deus é quem é o dono da sorte e do destino do seu povo. Lá em Isaías 8, versículo 19, a palavra diz assim: Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não o consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos?
Às vezes as pessoas ficam temerosas, achando que os homens têm as suas vidas em suas mãos, que elas estão à mercê do mal, mas nós temos que crer que Deus tem os nossos dias em suas mãos, o seu povo está debaixo dos cuidados e da sorte que o seu Deus tem sobre eles. E não estamos à mercê dos governos, das contingências desse mundo. Mas tudo aquilo que nos ocorre, que nos acontece, é ou porque Deus permite, mas isso não significa que Deus tenha perdido o controle sobre as nossas vidas, sobre a vida do seu povo. Ele é quem realmente é providencial e os homens podem tirar sortes a nosso respeito, como fez Amã em relação ao povo judeu. Mas a sorte, na verdade, do povo judeu estava nas mãos do único Deus vivo e verdadeiro. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação, o dia da vitória, o dia do triunfo está nas mãos de Deus. E nada pode remover essa condição do poder e do cuidado de Deus. Por fim, algo que nós aprendemos nesses textos é que os justos, eles qualificam ambientes desajustados. Lá em Mateus 5, do versículo 13 ao 16, Jesus fala que o seu povo, não é, que os seus discípulos são sal e são luz no mundo. Ou seja, eles preservam, não é, contra o apodrecimento, assim como o sal faz na carne, e também eles iluminam porque trazem justiça onde o que se vive e o que se prega é injustiça. A presença daquilo que é reto denuncia o que é torto, né? Mas também é a possibilidade de que as coisas sejam consertadas. Nós vemos homens na Bíblia, como é o caso de Mordecai, que nem precisam ser os primeiros para influenciarem e para que, por meio deles, a justiça, o bem-estar do povo se estabeleça. Além de Mordecai, nós temos José, nós temos Daniel, homens que o máximo que conseguiram de reconhecimento nesse mundo foi ser colocado em segundo no poder nos governos em que eles atuaram. Mas foi mais do que suficiente para que, por meio deles, reis malucos, homens insensatos, homens ingênuos, pudessem fazer um governo com o mínimo de justiça, de dignidade. Então, irmãos, primeiro, a gente não precisa entrar nessa teologia da prosperidade, de que a gente tem que ser o patrão, que a gente tem que ser o líder, porque afinal de contas, né, nós somos cabeça e não somos cauda. A gente pega esse texto fora de contexto e faz uma doutrina. A gente não precisa necessariamente, do ponto de vista humano, ocupar os lugares mais altos da sociedade para influenciarmos no que diz respeito a que a justiça e a paz se estabeleça. Basta que a gente seja temente a Deus, obedeça, permaneça firme naquilo que crê, naquilo que confessa. Todos esses três, José, Daniel e Mordecai, passaram por situações difíceis por conta da sua convicção, mas só conseguiram ser influência porque foram fiéis e aceitaram as implicações de serem fiéis a Deus. Por conta disso, Deus não precisou colocá-los no primeiro lugar, mas Deus os honrou no sentido de que eles foram influências para aqueles que ocupavam os primeiros lugares na sociedade. Então, a gente não pode cair na ilusão de achar que a gente vai ter um dia um congresso todo feito
de gente honesta, de gente boa, que as lideranças, inclusive, das nossas igrejas vão ser sempre de gente perfeita, mas se formos tementes a Deus, mesmo que a gente ocupe lugares que não são os mais vistos na sociedade, isso será o suficiente para que pessoas sejam influenciadas e a justiça se estabeleça. E isso ocorreu no governo de Assuero por causa de Esther e por causa de Mordecai. Se dependesse de Assuero, o governo de Assuero era tão perverso e egocêntrico como qualquer outro reinado despótico e autoritário do seu tempo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que as situações, por mais difíceis que elas se apresentem, para aqueles que têm a sua vida aos cuidados de Deus, sempre existe a possibilidade da reviravolta, não é, e do milagre do Senhor. A justiça de Deus é perfeita, não é? A gente tem que ter essa consciência de que esse Deus que é amoroso, ele é também implacável quando resolve exercer o seu juízo. A nossa vida não está nas mãos de nenhum guru, nada que possa exercer autoridade nesse mundo, mas ela está nas mãos do Deus que governa soberanamente sobre todas as coisas, e que a gente não precise almejar como os homens ser os primeiros nesse mundo para vivermos de maneira justa e piedosa, de maneira a influenciarmos os meios onde quer que nós estejamos. Que Deus os abençoe, irmãos.